a Zenha preparou aí todo um material sobre este assunto. A Zenha tem bastante informações, né, Zenha? Sim, vou falar desse assunto, vou tentar ser bastante breve. Para quem não está assistindo, está só nos ouvindo, aqui tem uma foto do lado direito aqui, um senhorzinho de boné, bengala. Este é o assassino, este é o atirador que matou em dezembro de 2023 o Roberto Zampieri. Ele foi assassinado lá em Cuiabá. Por quê? Porque o Roberto Zampieri era um advogado lobista junto a tribunais e ele teve uma disputa com um fazendeiro de nome Aníbal Manuel Laurindo, que aparece aqui na foto, aqui no meio. Ele teve essa disputa e ele foi assassinado. Está aqui, ó, para quem não está assistindo, o pistoleiro sentadinho em cima de um toco de árvore, numa esquina de Cuiabá, vizinho ao escritório. Quando o advogado saiu do escritório, esse senhorzinho que pousava como se ele fosse um religioso, foi naquele automóvel que está aparecendo ali na foto, pelo vidro do passageiro, e disparou e matou o advogado. Então, até aí, parecia ter sido um crime de encomenda comum, né? Aníbal Laurindo, o fazendeiro, está aí com uma camisa de Bolsonaro presidente, né? O problema é que quem é que esse Aníbal Laurindo convocou para fazer o assassinato? O colega de turma do Bolsonaro lá na Academia Militar das Agulhas Negras, o coronel, que a gente já mostrou um vídeo, Cassadini, né? Esse Cassadini já foi investigado pela Justiça Militar por propagar ideias golpistas, e ele é atribuído a ele a chefia deste comando de caça a comunistas corruptos e criminosos. É este coronel, né? E aí, gente, eu escrevi essa matéria, está lá na fórum. O coronel bolsonarista pagou 20 mil para eliminar advogado, porque a polícia apreendeu o celular do advogado morto e também apreendeu o celular deste coronel bolsonarista. E aí descobriu que ele havia pago 20 mil reais para o pistoleiro. A promessa era de 40 mil, ele pagou 20, ficou devendo 20, e ele também pagou a viagem deste pistoleiro, né? Na verdade, a mulher do mandante mandou um pix de 2 mil para o coronel, esse coronel Cassadini, para ele pagar a viagem do pistoleiro, que saiu lá de Belo Horizonte e foi até Cuiabá para fazer o crime. Este comando de caça comunistas corruptos e criminosos tinha essa tabela aí: 250 mil para matar o ministro do STF, 150 mil para matar senador, 100 mil para matar deputados. Os documentos, e aí estão as armas que foram apreendidas, né? Então, quem foi preso ontem pela Polícia Federal? Todos eles, né? O coronel já estava preso, recebeu o mandato federal. Por quê? Era um crime estadual, investigado pela Polícia Mato-Grossense, mas aí, por causa de possível prerrogativa de foro, o caso foi assumido pela Polícia Federal. Então, o advogado que foi morto, ele era acusado de participar da venda de sentenças, então pega muita gente. Agora, quem é o Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, esse coronel da infantaria? Lá atrás, em 2020, ele é da turma Tiradentes, a mesma turma do Bolsonaro. Então, ele assinou esse abaixo-assinado aqui em solidariedade ao Bolsonaro, lá atrás. É um coronel golpista envolvido, né? A Polícia Federal entrou no caso, foram afastados desembargadores em Mato Grosso e, num caso correlato, também em Mato Grosso do Sul. E na apreensão naquele abaixo-assinado da qual o coronel participou, eles estavam protestando quando, naquele período, falou-se na apreensão do celular do Bolsonaro. Então, a nota que eles publicaram era
contra a apreensão do celular do Bolsonaro, né? Porque o Celso de Mello, naquela época, tinha encaminhado à PGR um pedido que se manifestasse sobre a apreensão do Bolsonaro, do celular do Bolsonaro. Então, eles entraram em solidariedade, esse coronel entrou em solidariedade. Então, ele tem um longo histórico, né? Ele tem um longo histórico aí de envolvimento com o golpismo, né? E aí a Denise Assis, lá do 247, fez uma lembrança. Está aí uma foto do Bolsonaro na academia. Desta mesma turma do coronel faziam parte o general Lorena Cid, o pai do Mauro Cid. Então, ela dizendo assim, é tudo a mesma turma. Fazia também o general Leal Pujol, que foi comandante do exército do governo Bolsonaro, para mostrar que esse coronel aí do comando de caça aos comunistas e criminosos, ele era um cara ligado ao bolsonarismo. E ele que foi o alvo, ele, curiosamente, foi o subsecretário de Integração de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais em 2019, no governo Zema. Todo mundo está se perguntando agora quem é que indicou este coronel para o governo Zema. Quem é que indicou? Será que foi o Bolsonaro que o colocou lá? É possível. O governo de Minas até agora não se manifestou. E era um esquema montado por ele, gente, chamou a atenção porque utilizava garotos e garotas de programas como Iscas, né, material de disfarce, perucas, bigodes. Então, este documento aqui que eu estou mostrando, que está na tela aqui, é o documento deste grupo, fortemente armado, segundo o que está escrito neste documento, né? Então, ele pelo menos fez um plano, um projeto, né? Fuzis, lança-rojão, minas magnéticas, drones, que seria esse comando, esse C4, comandado por ele, seria não apenas para cometer assassinatos, mas também para fazer espionagem em autoridades, né? E quem é que eles estavam espionando? A Polícia Federal agora apura, porque aparentemente havia na lista os nomes de Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e do ministro Zanin. Então, ontem mesmo, o Rodrigo Pacheco publicou uma nota dizendo: externo meu repúdio em razão da gravidade que representa a democracia e a intimidação a autoridades no Brasil com a descoberta de um grupo criminoso, que é esse grupo comandado supostamente por este coronel bolsonarista, bem ligado ao Bolsonaro. Será que espionaram? A PF está apurando se eles espionaram Pacheco, Moraes e Zanin. 3 nomes já surgiram nessa lista, devem surgir muitos outros. E aí ele é o chefe da Frente Ampla Patriótica, que tem este canal no YouTube, que a gente ontem chegou ao canal dele. Patriota, boa tarde, Coronel. E aqui, gente, é o vídeo gravado em fevereiro de 2023, ele explicando a organização para derrubar o Lula. Não é brincadeira, ele explicou e falou e deixou prova contra ele. Vamos ouvir. Passadini, hoje é dia 14 de fevereiro, nós estamos aí retornando para dar algumas informações básicas, até mesmo pós viagens que realizamos em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele havia feito uma viagem para Goiás, como ele conta aí, e aí ele faz um balanço dessa viagem. Excelentes estruturas, os grupos já estão montados nesses estados, fomos presencialmente e já temos grupos espalhados no Brasil inteiro. Qual que é a ideia básica? Nós vamos repassar a partir de hoje e amanhã umas orientações básicas da Frente Patriótica, seus objetivos gerais, objetivo final, os seus objetivos intermediários. Mas são mutáveis. Os senhores mesmo, durante o encontro nacional, poderão dar outras sugestões ou enviar para nós. Esta é a ideia básica. E dentro dessas orientações gerais, nós vamos passar um par e passo, um tutorial de como organizar a Frente Ampla Patriótica no seu estado. Ela está pendurada no Brasil, tem o estado Minas Gerais, e desse estado podem ter várias cidades com as Frentes Amplas Patrióticas nos seus municípios. Então, um guia simples e fácil, é só os senhores seguirem o roteiro. Eu falo muito o seguinte: missão pela finalidade, que nós temos muito na caserna.
Qual a ideia? Mobilizar, reagrupar todos os patriotas do Brasil. A missão é essa. Para que eu preciso fazer, então, para cumprir essa missão? Entidade de classe, contato com pessoas, trazer os grupos. Então, a partir daí, nós vamos elencando várias atividades para cumprir essa missão. Acabou. Eu tenho certeza que os senhores têm plena capacidade de executar isso daí e formarmos uma grande massa de patriotas. Estamos juntos, vamos remeter para os senhores até amanhã e nós esperamos aí que os grupos nos seus estados trabalhem da melhor forma possível. O Brasil está caminhando para uma Venezuela e isso nós não queremos e não vamos permitir. Patriotas, só para encerrar aquela parte prática das condutas práticas, dos macetes que nós damos para instaurar a frente, só falar com os senhores o seguinte, a Frente Ampla, então, nós vamos mostrar um gráfico aqui que é a Frente Ampla Brasil. A partir daí é o organograma. Sai a Frente Ampla Minas Gerais. Depois a Frente Ampla Contagem. Frente Ampla Betim. Frente Ampla Monte Claro. Quantas pessoas, grupos patriotas existirem nos estados, nas cidades, os senhores podem ir montando, a partir do Instagram de vocês, podem ir montando os outros diversos Instagrams das cidades. Porque nós vamos criando nesta rede, esta organização celular, que nos vai dar o quê? Capacidade de mobilização. Massa de manobra é o que nós precisamos. Massa de manobra, ele fala claramente, é o golpe do Instagram, é como muito bem disse a Ana. Para enfrentar esse governo. Um forte abraço, Brasil acima de tudo. E aí, gente, onde é que o mandante encontrou com o assassino? Voltando lá para o começo da nossa apresentação. Onde é que o Aníbal, esse aqui, ó, o Aníbal com a camisa bolsonarista, que vai aparecer já, né? Porque esse aqui é o pistoleiro. Onde é que o Aníbal encontrou com o coronel matador? Na Frente Ampla Patriótica. Foi aí que eles se conheceram, numa dessas viagens do coronel, e armaram o assassinato de um advogado com mais de 10 tiros, contratando um pistoleiro. Então, não é que é só blá, 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 não. Este coronel é acusado de ter executado ao menos um crime por R$40 mil, e aí deu calote no pistoleiro, só pagou a primeira parte, 20 mil. No celular dele, coronel, foram encontradas as provas. Quais provas que o comprometem? Ele não está preso de bobeira, gente. Logo depois do assassinato, ele ligou para o intermediário que havia contratado o pistoleiro e perguntou: deu certo o crime? O cara matou? E aí, em seguida, tem uma ligação dele para o mandante, o Aníbal Laurindo, esse aí de camisa, dando conta, possivelmente, ó, deu certo, conseguimos matar o advogado. Então, são criminosos perigosos. Ontem muita gente riu. Porque eles vão usar bigode, prostituta. Não. São criminosos perigosíssimos que cometeram já um assassinato. Isso vai trazer muita gente junto, eu acho ainda. Começando pelos desembargadores corruptos. 2 deles já afastados lá em Mato Grosso. E outro grupo, 5 ou 6 afastados em Mato Grosso do Sul, por uma investigação correlata. Então, vem também muita coisa da justiça aí, Ivan e Ana. Pois é, veja um risco que o país correu, né? Estava correndo até há pouco antes dessa quadrilha ser desmantelada pela Polícia Federal, né? Porque tinha gente solta até então, né? Parte do grupo 2, um deles estava preso, né? Outros foram presos ontem pela Polícia Federal, mas veja um risco que o país correu. O bolsonarismo, ele tinha lá um grupo de kids pretos para dar o golpe de Estado, né, que planejava matar o Lula, planejava matar o Moraes, o Alexandre, o Geraldo Alckmin, né? Ele tinha uma massa, né, de manobra, como disse aí o próprio coronel, que tentou deflagrar o golpe no 8 de janeiro, e agora a gente descobre que o bolsonarismo tinha um grupo paramilitar, uma milícia, um grupo de extermínio, uma agência de assassinato montada, que poderia sim ter agido contra um ministro do STF, contra um deputado federal, contra um membro do governo, milícia essa que agiu contra um advogado, né, que foi a partir daí
que a Polícia Federal puxou esse fio e descobriu toda essa história, né? Mas olha o risco que a gente correu, era um grupo altamente equipado, né, Zé? Eles usavam drones, eles usavam disfarces, coisa de filme mesmo, de espionagem, né, com militares e civis, todos bolsonaristas, né? O bolsonarismo, de fato, representou e representa um risco enorme para o Brasil, e ainda há quem fale em anistia, né, Zen? Ainda há quem queira levantar essa bandeira da anistia. Olha o que a gente está descobrindo, né? Sim, um grupo de 2023, né? E o cara estava falando isso muito depois do 8 de janeiro. Estava lá pregando, como disse muito bem a Ana Prestes, um golpe do Instagram. Era um golpe das células.